Aseret Yemei Teshuvah, 10 dias de arrependimento. Continuando, né? Costumes dos 10 dias de arrependimento. Por Kolel Rio, Halachá diária. Avinu Malkeinu, durante os Aseret Yemei Teshuvah, 10 dias de arrependimento e conserto, costuma-se acrescentar nas orações Shaharit e Minha, o trecho Avinu Malkeinu, uma oração especial, na qual, como o próprio nome indica, nos dirigimos a Elohim por meio do tratamento nosso Pai, né? Avinu, né? E ao mesmo tempo nosso Rei, Malkeinu. Portanto, Avinu Malkeinu, ou Avinu Malkeinu, significa nosso Pai e nosso Rei. Baruch Hashem. Mesmo quem não tem condições de rezar em um minyan deve recitar Avinu Malkeinu individualmente. Costuma-se da mesma forma acrescentar o Salmo 130 na Tefilá Shaharit, depois da Brahá Istabach, ou da bênção Istabach. Shabbat Shuvah. O Shabat entre Rosh Hashanah e Yom Kippur é chamado de Shabbat Shuvah, que é o próximo Shabat, né, por sinal. Em nome da Haftarah, lida depois da Torá, que se inicia com as palavras Shuvah Israel Adi Hashem Elokecha, retorna Israel até o eterno teu Elohim. Shuvah Israel Adi Hashem Elokecha, retorna Israel até o eterno teu Elohim. Ou Shuvah Israel Adi Yahu Elokecha, ou retorna Israel até Yahu teu Elohim. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Então vamos seguir. Este Shabat é o primeiro do ano, e ao aceitar, este Shabat é o primeiro do ano e o anterior ao Yom Kippur, né? É o primeiro do ano espiritual, né? Diga-se de passagem, né? Portanto, cada pessoa deve procurar cumprir com exatidão as halachot Shabbat, né? Sabendo ou celebrando com refeições especiais, se alegrar, estudar Torá a cada instante e sentir a santidade deste dia sagrado. Por tudo isso é costume que o rabino faça uma prédica mais prolongada do que o normal, incluindo palavras de admoestação relacionadas a Teshuvah e ao cumprimento de mitzvot, mandamentos, visando despertar o seu público, né, para o arrependimento, o conserto das transgressões e a aproximação ao Todo-Poderoso. Acendimento de velas é uma mitzvah. Acender velas em honra a Yom Kippur, embora seja um dia de jejum, deve-se acendê-las no local onde normalmente são realizadas as refeições. Este ano a brachá, a bênção do acendimento de velas é Asher que deixando bemitzvotav vetzvano lehadlik sher. Repetindo, Asher que deixando bemitzvotav, Asher que deixando bemitzvotav vetzvano lehadlik veyom akipurim, que nos santificou com suas mitzvot e nos ordenou acender a vela de Shabat e Yom Kippur. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. E foi daí, né, que a igreja, né, católica apostólica romana, a igreja católica, né, a igreja romana, a igreja de Roma, né, acende velas, como tem algumas denominações protestantes, né, das filhas de Roma, né, denominações evangélicas, né,
que acendem vela também, tá certo? Para dizer que não, então vamos citar exemplos, né? A Igreja Episcopal Anglicana de Brasil, né? Então acende vela, não é? Mas por quê? Baseado nos costumes do nosso povo. Baruação, Baruabá, bendito seja o nome, bendito seja. Em seguida recita-se Abraão, Yanu, depois da qual se iniciam as proibições no dia sobre a mulher que acendeu as velas, ou seja, ela deve se certificar de que a Brahá, Yanu, seja recitada depois que as velas já tenham sido acesas. Olha lá, não é? Bendito és tu, Yahweh, nosso Elohim, que nos concedeu vida até a presente época. Olha que coisa linda, gente. Kol Nidrei, a oração Kol Nidrei, que abre as orações de Yom Kippur, é muito importante e significativa, no sentido de adentrarmos a este dia sagrado, livres do grave pecado do não cumprimento de promessas e juramentos, né? Há diferentes costumes quanto ao horário da recitação de Kol Nidrei. Há sinagogas que fazem questão de encerrar Kol Nidrei antes do pôr do sol, recebendo a santidade no dia com a recitação da Brahá Sheheyanu ou Sheheyanal, né? Logo ao fim de Kol Nidrei, nas comunidades ou sinagogas que o recitam após o pôr do sol, as pessoas devem declarar verbalmente: eis que recebo sobre mim a santidade de Yom Kippurim, antes do pôr do sol. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Os homens que colocam talit, né, na tefilá de Shaharit, né, Kol Ayamim, todos os dias do ano, devem colocá-lo também à noite de Yom Kippur. Antes do pôr do sol, para que possam recitar a brachá sobre esta mitzvah, pois se o colocarem após este horário, não poderão recitá-la nas sinagogas ortodoxas, tá certo? Do judaísmo ortodoxo. Mas na nossa pode, tá certo? Nós não vemos nenhum problema em colocar o talit à noite, tá bom? Mas respeitamos também o costume, né, de muitas sinagogas, né, tradicionais do nosso povo. Baruch Hashem, Barubá, apenas uma posição da nossa sinagoga, gente, tá bom? Apenas isso. Não vemos nenhum problema em colocar o talit à noite, tá? Muito embora a oração já foi feita durante o dia, não é? Baruch Hashem, por favor, é só pôr, não é? Meu Pai do céu, né? Aqueles que se sentirem melhor, né? Colocando antes do pôr do sol, fiquem à vontade, ou no máximo no pôr do sol. Baruch Hashem, repito, não vejo particularmente nenhum problema nesse sentido, tá? Então, preparações para Yom Kippur. Há um costume difundido de vestir somente roupas brancas em Yom Kippur, em dia de perdão, em uma alusão aos malachim ou anjos, aos quais nos assemelhamos neste dia sagrado. Olha só, né, nós temos o quitel, né, que se chama o pano de saco, né, que é o pano base, né, todo de linho, né, Baruch Hashem, Baruch Rabá, para esta ocasião, né, sugiro que os amados Ahim, Haverot, Beiahushua, né, os amados irmãos e irmãs em Yahushua, né, adquiram esses produtos, né, na Sefer, né, na internet, tá certo? Como Kipá, né, Bohara, boné, né, bonés, né, masculinos e femininos, né, talitot, ou mantos, ou chales sagrados, ou mantos sagrados, ou chales sagrados, né? Talitot Gedolim, mantos sagrados, né? Os grandes mantos, né? Os grandes chales de oração, né? Os grandes mantos de oração, né? Talit Gedol. As mulheres
Também costumam, também, não estou ganhando nada por essa propaganda, ok? Bom, só registrando, né? Então, temos na loja Sefer, que também tem na internet, ou na própria internet, tá bom? Então, é a cobertura para os homens e as mulheres, né? Porque conforme os nossos sábios rabinos, os homens ou as mulheres com a cabeça descoberta perante Elohim é como se estivessem nus, ok? E nós cremos proficuamente, tá bom? Temos todos esses nossos estudos no nosso canal, tá certo? É, o estudo do véu, né, para as mulheres, né? E a cultura masculina, né? E põe Rabi, Roussef, vai ver lá. As mulheres costumam também vestir roupas brancas, evitando, em especial, se enfeitar com joias refinadas de ouro ou demais matérias preciosas para demonstrar o temor do juízo relacionado neste dia. Olha só, gente, no Yom Kippur, que repito, não é festa, é um dia de contrição, de fazermos uma reflexologia profícua de nossas vidas, tá certo? Então não devemos usar couro, né? Animal, né? Nos sapatos, nos cintos, né? Joias, anéis, essas coisas. Quanto mais simples, melhor, tá bom? Porque é um dia de resignação e busca espiritual da face do Todo-Poderoso, metaforicamente falando, mesmo. Então deve-se estender uma toalha branca sobre a mesa da sala de jantar, mesmo que não haja refeições neste yom ou dia, denotando a honra ao mesmo, por meio da limpeza e arrumação especial da casa. Convém lembrar que as atividades proibidas de serem realizadas no Shabat são igualmente proibidas em Yom Kippur, além de 5 proibições específicas deste dia, tá? Tá bom, vamos lá, vamos seguir. Shemitat Kesafim, remissão monetária. Percebendo que os ricos evitavam emprestar aos pobres durante a Shenat Shemitah, né, o ano shabático, né, pelos motivos explicados, né, ou explicitados, né, Bechalachot, ou nas halachot anteriores, Hillel Hazaken, ou Hillel Hazaken, constituiu um documento chamado Prosbul, em vigência atual, possível somente pelo fato de a Shemitat Kesafim, remissão monetária de dívidas, ser obrigada por decreto aos sábios, né, de Rabanam, pois se fosse ainda uma obrigação de Torá, né, de Oraitá, o prosbul não teria validade. Com base em um versículo de Torá, Talmud explica que a Shemitah Kesafim só ocorre com dívidas entre pessoas físicas. O prosbul portanto, basicamente um documento pelo meio do qual o transfere ao final da Shat Shemitah para um Beit Din, tribunal rabínico, as dívidas de seus devedores. Documento este assinado por duas testemunhas, né? Assinado por duas testemunhas idôneas, Edin Queixerim, né? Testemunhas puras, né? Fazendo assim com que os devedores passem a dever ao tribunal suas dívidas, assim não são anuladas e se mantêm. O costume hoje em dia é que, depois de redigir o prosbul, cada pessoa empreste a seu próximo uma quantia pequena de dinheiro, cumprindo por meio desta soma a mitzvah de Shemitah Kesafim. Quando o devedor vier devolver o dinheiro após o término de Shenat Shemitah, o credor dirá: eu anulo esta dívida que você tem comigo. Se o devedor mesmo assim insistir em devolver, pode fazê-lo com um presente ou doação, e não como o pagamento de uma dívida. Nota: todos os interessados em redigir o prosbul de acordo com o decreto de Hillel deverão procurar um rabino para saber como proceder. Aseret Emei Teshuvah, os 10 dias de arrependimento. Aseret Emei Teshuvah, 10 dias de arrependimento. Então vamos lá.
Que são os 10 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur? Refletimos durante este período sobre nossos atos e tomamos decisões positivas para o nosso crescimento físico ou espiritual, fortalecendo 3 pilares. O primeiro pilar, techuvá, arrependimento ou retorno. 2, segundo pilar, tefilá, né? Prece ou ligação. E 3, né? Tzedakah, caridade, justiça, amor, dízimo, macê para os pobres, etc. Shana Tová, Ometuká, Ruhani, 5.783, Leculhão. Ano bom e doce espiritual 2022 a todos, né? Bem Yahudut, Notzerishel, Abed, Knesset, Bet Yahu Elohim, né? Em judaísmo messiânico de sinagoga Bet Yahu Elohim, guardamos os 2, né? Tanto o ano novo material de como já falamos, de Nissan, Abib ou Aviv, né? O primeiro de né? Do primeiro mês de Nissan, Abib ou Aviv, há 6 meses atrás, portanto, né? E o ano novo é espiritual, tá certo? Metafórico, simbólico, representativo de 1/7, né? Tishrei, desse forte 7º mês de Tishrei, pois representa a data que foram criados por Adonai Yahweh Elohim Tsevaot, né? O Adam ve a Chava, né? Began Eden, né? Ou seja, foram criados o Adão e a Eva no Jardim do Éden, ou em Jardim do Éden, observando que o nosso povo possui ou guarda 4 anos novos, né? Mas, porém, contudo, todavia, não obstante, nós da sinagoga Bet Yahu Elohim observamos 2 anos novos. O ano novo material, que é o real mesmo, foi há 6 meses atrás, dia 1/1, né? De 5.783, ou 1 de Nissan, de 5.783, 1 de Abib, 5.783, ou 1 de Aviv, 5.783, há 6 meses atrás, portanto, né? E o ano novo espiritual, né? Metafórico, né? Figurado, né? Simbólico, representativo da criação de Adão e Eva no Jardim do Éden. Kedosh, 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 Yahweh Kedosh, Baruhu. Santo, 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 Yahweh, santo bendito seja ele. Amém, 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 assim seja, amém. Elohim Melech Nemam, Elohim Rei fiel, poderoso Rei fiel, poderoso Rei leal, Elohim Rei leal, amém, 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 assim seja, amém. Gashem Brachot, né? Chuva de bênçãos, né? Gashem Brachot, chuva de bênçãos. Ou chuvas de bênçãos, né? Neste ano novo para todos, né? Pois estamos, né? Estamos, né? Yom Teruah, né? No dia do clamor, a festa das trombetas, né? Na 7ª lua nova, olha só, porque Rosh Hashanah também é Rosh Hodesh, é como eu já falei, né? Então, é a 7ª lua nova do mês, tá? Festa de Yom Teruah, também conhecida como a festa das trombetas. Esse ano de 2022 irá cair, ou já caiu, né? Caiu no dia 25 e 26 de setembro, né? No Molad, nascimento, né? Da lua nova visível, que é a lua Nera, né? A lua renovada. O judaísmo rabínico celebra o Rosh Hashanah novo de origem judaica babilônico. A 7ª lua nova ficou também conhecida como Yom Hadim, que significa o dia do juízo. Observem bem. É também conhecida como Ayom Yahu, né? O dia de Yahu. O poderoso de Israel assenta-se em seu trono para julgar seu povo e todas as nações. Este juízo se prolonga por 10 dias e finaliza-se Yom Kippur, em dia de perdão, ou Yom Kipparim, dia das expiações, ou dia dos perdões, né? Ayamim Yahu, os dias de Yahu, são os 10 dias entre 1 e 10 de Tishrei, pois Elohim é tão bom que nos concede, repito, 10 dias para nos arrependermos, né?
de nossos pecados contra a Torá, pois o pecado é a transgressão de Torá. Então estes são os 10 dias entre Rosh Hashanah e o Ano Novo, né, que é o Ano Novo Judeu, e Yom Kippur, o dia do perdão, ou o dia da expiação, né, é que vai do dia 1 ao dia 10, do dia 1 ao dia 10 do 7 ou do 7º mês de Tishrei, esse fortíssimo mês de Tishrei, ou fortíssimo 7º mês de Tishrei, ou fortíssimo mês 7 de Tishrei. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Yom Teruah vem a partir do seu próprio nome na escritura. Teruah significa fazer um forte ruído, fazendo soar um chifre, né? O shofar, em Levítico 25:9, trombeta de prata, Números 10:5-6, cantando em oração, Salmos 101, assim que provavelmente o propósito de Yom Teruah era aclamar a Yahweh em oração. O propósito de Yom Teruah era aclamar, né? Ou seja, clamar a Yahweh em oração, com similar ideia normalmente expressada nos salmos, como aclame ao Eterno por voz de júbilo, cantando os salmos 47:2. 3. A palavra, né, teruá, pode indicar vários métodos de ruídos, desde aclamar em oração, como também fazer soar trombetas de prata, Números 10. Em todos esses atos, a Escritura nos descreve parte da adoração que se rende a Yahweh. Salmo 150, o shofar. Se a trombeta emitir um som confuso, quem se preparará para a guerra? 1 Coríntios 14:8, shofar é um instrumento de sopro feito do chifre de carneiro. Na cultura hebraica, o shofar é um instrumento sagrado, deve ser tocado somente para o ajuntamento das congregações de Israel, nas festas, na convocação dos líderes de Israel, nas viagens das tribos e nos tempos de guerra. O shofar também pode ser tocado em tempos de adversidades, para convocar o socorro e o livramento vindos de Yahweh em tempos de guerra, opressão, enfermidade, doenças, batalha espiritual e na expulsão de Shedim ou demônios. O shofar foi usado na entrega de Torá no Monte Sinai, né? Har Sinai, e será usado Beyamim ou em dias finais para anunciar a vinda de Yahushua HaMashiach e o ajuntamento de todas as tribos de Israel, né, seu povo espalhados pelos 4 cantos do mundo para a restauração e inauguração do reino eterno, no Ativ Yavô, né, o milênio, Ativ Lavô, o milênio. Outros nomes dados à festa de Yom Teruah, né? 1. Techuvá, arrependimento. 2. Yom Teruah, dia da explosão, do sonido forte das trombetas. 3. Yom Hadiam, o dia do juízo. 4. Ameler, né? A coroação do rei Messias, né? Quando e como, né? E quando tocamos, né, o shofar, então fazemos a coroação, né, do nosso rei Yahushua, pois Yahushua é Yahweh. 5. Ayom Azikaron, o dia da memória ou memorial, recordar sempre de Yahweh, pois Yahweh sempre recorda de nós. 6. O tempo da angústia de Jacob, Efraim e Judá, né, tem que deixar, repudiar e guerrear contra Bavel, né? As nações ímpias guerrearão contra Israel. As dores de parto de Mashiach para gerar uma nova nação de Israel em meio às dores, princípios das dores. 7. A abertura dos portões de Jerusalém, do domo para as tribos de Israel subir e habitar. A ressurreição, né? 8. A ressurreição dos mortos, dos justos. 9. Né? Tzadikim, a ressurreição dos justos, né? 8, né?
Zedekim. 9. Yom Hakes. Yom Aquecer, né? O dia escondido, invisível, isto é, vai pegar a muitos de surpresa, dia em que a Satã e seus demônios cediam, a Satã cediam, Satanás ou Satã e seus demônios, né? Desconhecem, vai pegar eles também de surpresa, dia que vai pegar as nações e seus sistemas de surpresa, não terão tempo para nada. Selá, pensa, boas festas, Yom Ahikarom, o dia da recordação, é outro nome para Yom Teruá, festa das trombetas. Yom Teruá é conhecido como Yom Zikarom, dia da lembrança, Levítico, ou Vaikra, 23, 24, chama o dia, um memorial, Zikarom. Lembrança é um tema importante no Taná. Podemos ver através do exame das Escrituras que Elohim se lembra de nós e que devemos lembrar de Elohim em todos os nossos caminhos, né? Há dois elementos de recordação. Elohim se recorda de nós. Bereshit, Gênesis 8:1, 9:1, 16:5, 19:29, 30:22. Sefer Shemot, né? Livro de Êxodo 2:24-25, 3:1, 6:2, 5:32, aliás, 32, 1:3, 7:11, 13 e 14. Sefer Vaikra, livro de Levítico 26:14, 31-33, 38-45. Tudo no capítulo 26. Sefer Bemidbar, livro de Números 10, 1-2 e o 9. Sefer Terrilim, livro dos Salmos 105, 7, 8, 42-43 e 112, 6. Behemet Elohim, em verdade Elohim tem um livro de recordações. Sefer Shemot, livro de Êxodo 32, 32 e 33. Sefer Malachi, livro de Malaquias 3, 16-18. Sefer Guiliana, livro do Apocalipse ou livro das Revelações 3, 5, né? 20, 11-15 e 21, 1-27. Devemos lembrar de Elohim, não é certo? Sefer Shemot, o livro de Êxodo 13, 3 e 28. Sefer Devarim, livro de Deuteronômio 7, 17-19, 8, 18 e 16, 3. Sefer Bemidbar, livro de Números 15, 37-41. Selá, medita. O uso do shofar e de trombeta nas escrituras sagradas de Israel. O shofar, chifre de carneiro, e a Hatzotserá, né, que é a trombeta metálica, né, sempre ocupou um papel de destaque na história do povo de Elohim. No Taná, né, a história foi dada a Israel com o som de shofar. Sefer Shemot, livro de Êxodo 19:19. 2. Israel conquistou na batalha de Jericó, ou Jericó, com a explosão de shofar. Sefer Yahushua, né? Livro de Josué 6:20. 3. Israel será informado sobre o advento do Messias com o som de shofar. Sefer Zechariah, ou Sefer Zechariah, ou ainda livro de Zacarias 9:14 e 16. 4. O shofar será tocado no momento da reunião dos exilados de Israel ao seu lugar. Sefer Yeshayahu, livro de Isaías 27:13. 5. O shofar foi soprado para sinalizar a assembleia dos israelenses durante a guerra. Juízes, né? Sefer Shoftim, livro dos Juízes 3:27. 2 Samuel, né? 21, né? Sefer Shemuel Bet, né? Livro de 2 Samuel 21. 6. O vigia que estava sobre as muralhas de Jerusalém, ou Jerusalém, soprou o shofar. Sefer Yehezkel, livro de Ezequiel 33, 3-6.
7. E o shofar foi explodido, tocado fortemente no início do ano do jubileu, né? Sefer Vaikra, livro de Levítico 25, 9. 8. O shofar é um lembrete de que Elohim é soberano. Sefer Terrilim, livro dos Salmos 47, 5. 9. Chifre de carneiro, o shofar é uma lembrança do sacrifício de Avrechem ou Avrechem Itzhak e de provisão de Elohim de um carneiro em um substituto. Sefer Bereshit, livro de Gênesis 22, 13. 10. O shofar foi soprado para anunciar o início das Hagim, festas, né? Sefer Bemidbar, livro de Números 10, 10. O shofar foi sofrado para celebrar a lua nova, a lua nera. Ela é 100% negra, viu? A lua negra, ela não possui nenhum resquício de luz no córnea inferior, como costuma fazer o nosso povo, que foi um costume babilônico. Isto ninguém vê, né? Beirose Hassanah, Sefer Tehillim, livro dos Salmos 81, de 1 a 3. 11. O sopro. Deixa eu perder aqui, pera lá. Sei. 11. O sopro do shofar é um sinal para o chamado de arrependimento. Sefer Yeshayahu, livro de Isaías 58, 1. 12. O sopro do shofar anuncia o dia de Yarro. Yahuel, né? Ou Sefer Yahuel, livro de Joel 2, 1. Terrível dia será o dia de Yarro. 13. O sopro de shofar é soado no arrebatamento dos crentes na ressurreição dos mortos. 1 Tessalonicenses 4,16, né? Sefer Tessaloniquim Aleph, né? O livro de 1 Tessalonicenses 4,16. 14. E Yahuhanan foi levado para o Shamaim, né? Ou para o domo, né? No livro da Revelação, Apocalipse, né? Com o som do shofar, Apocalipse 4, 1. 15. 7 shofarotes são tocados quando Elohim trará juízo sobre a terra durante a tribulação, né? Sefer Guiliana, livro do Apocalipse ou livro das Revelações 8, 9. 16. O shofar foi usado para a coroação dos reis em Sefer Melechim Aleph, livro de 1 Reis 1, 34 e 39. Sela, medita, sei lá, medita. O toque do shofar, trombeta, tequiá, convoca a congregação de Israel a subir e se apresentar diante de Yahweh, Elohim, certo? Tequiá, convoca a congregação, né? Essa é a trombeta número 1. Tequiá, convoca a congregação ou a sinagoga de Israel a subir e se apresentar diante de Yahweh, Elohim. Os toques de shofar. Trombeta 2, né? Shevarim chama a atenção de Israel e o alerta a estar concentrado no trabalho de Yahweh e jamais se distrair. Os toques do shofar. Trombeta 3, teruá, é grito de guerra, é clamor por salvação, é suplicar por libertação, é pedir socorro a Yahweh dos exércitos contra os inimigos. Os toques do shofar. Agora trombeta 4, né? Tequiá Gedolá, é se humilhar, pedir e convocar que Yahweh desça do Shamaim, desça do domo, ou desça do céu e se manifeste no meio da sinagoga, congregação, assembleia de Israel. Kedosh, 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 Yahweh Kedosh Baruhu. Santo, 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 Yahweh santo, bendito seja ele, não é? Então vamos aqui agora, tá certo? Vamos agora abordar um interessante tema, tá certo?
vamos abordar um tema interessante. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Então, este tema interessante, meus amados Ahim, que nós falamos aqui nos 3 pilares ou nas 3 colunas, né? Nos 3 pilares ou nas 3 colunas. Tá certo? Para os 10 dias, né? Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Agora já vai ser um pouco diferente, tá certo? Porque não podíamos deixar de falar sobre este assunto e sobre este aspecto, né? Que são os 5 pilares, tá certo? Os 5 pilares doutrinários ou as 5 colunas doutrinárias ensinadas pelo judaísmo messiânico da sinagoga Bet Elohim. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Então, a sã doutrina, baseada em 613 mitzvot, a Torá, Kedosh Shel Adonai Elohim Tsevaot, a sã doutrina, ou Torot Kedoshim, as leis sagradas, né? Instruções sagradas. A gente fala doutrina só para o pessoal entender melhor, não sabe o que é Torot, esse tipo de coisa. Então, para facilitar, ok? Mas na realidade, doutrinas, né? São Torot, né? Leis ou instruções, baseadas nos 613 mandamentos, claro, de Torá. Então, nós temos as 5. Na realidade, nós temos 122, são 122 sãs doutrinas, né? Baseadas nos 603 mandamentos de Torá. Mas dessas 122 doutrinas, né? Ou 122 instruções, 122 leis, né? A bem da verdade, leis de Torá, extraídas de Torá. Então nós temos 5 colunas doutrinárias principais, ou 5 pilares doutrinários principais, né? A primeira delas, né? Para ser um Yahudi Notziri, judeu messiânico da sinagoga Bet Elohim, né? Precisa da primeira coluna, ou da primeira doutrina, né? Do primeiro pilar doutrinário, da primeira coluna doutrinária, né? Que a primeira delas vamos ver agora. Ashemot Emetim, Yahu e Yahushua. Os verdadeiros nomes Yahu e Yahushua. Olha, se pensa diferente, por favor, né? Fiquem à vontade para buscar um outro local. Baruch Hashem, falo muito respeitosamente, né? Com amor, tá? Mas aqui não é um lugar para quem não acredita, tá certo? Nos verdadeiros nomes Yahu e Yahushua, Shemot Emetim, Yahu e Yahushua, os verdadeiros nomes Yahu e Yahushua. Esta é a nossa primeira coluna doutrinária, ou este é o nosso primeiro pilar doutrinário. A segunda coluna de número 2, Elohut Gedol HaMashiach, acreditamos também, é importantíssimo que a pessoa creia na grande elohimidade do Messias, ou seja, que Yahushua é Yahu, pois o próprio Eterno Yahu Elohim de Israel esteve aqui pessoalmente para nos proporcionar a sua Yeshua, a sua Yud Shem Vav Aim Rei, a sua salvação. Pois quando Elohim quer, realmente ele manda recados por intermédio de Malachim, Venevim, ou por meio de anjos e profetas. Mas, porém, contudo, todavia, e não obstante, quando ele quer, ele faz pessoalmente. Tá? Então, esta é a segunda coluna, não é? A Elohut, a Elohimidade, né? Que a Yahushua é Yahu. Então a terceira coluna ou terceiro pilar
da sinagoga Bet Yahweh Elohim, é a dicotomia holística, ou poderíamos dizer bicotomia holística, pois nós somos corpo e espírito, e não somos corpo, alma e espírito, como dizem, né? Ou como é afirmado pela maioria, até do sistema religioso, até do nosso povo, né? Tanto do cristianismo como do judaísmo, né? Pois quando falamos corpo, alma e espírito, estamos fazendo uma repetição, ou seja, é como se estivéssemos falando corpo, corpo e espírito, ou alma, alma e espírito, pois a nefesh ze agaf ze a nefesh, no bom português, a alma é o corpo, ou o corpo é a alma. Então o que ocorre também? Uma grande lavagem cerebral. Exemplo, quando assistimos a um filme onde alguém morre, alguém comenta, a essa altura a sua alma já deve ter saído do corpo. Sheker, mentira, pois é impossível a alma sair da alma, ou o corpo sair do corpo, ou ainda a alma sair do corpo, ou o corpo sair da alma, pois a alma é o corpo é a alma. Chega de Sheker, chega de mentiras do sistema besta 666 da ordem mundial. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Falo do sistema religioso geral da ordem mundial, ou seja, ainda é o sistema religioso, o sistema financeiro, o sistema econômico, tá certo? O sistema político, o sistema de comunicações da imprensa marrom, mídia marrom, jornalismo marrom, da rede Plim Plim, a rede esgoto de televisão, a rede lixo de televisão, etc. Por sinal, devemos tomar bastante cuidado, né? Archive ou agora, cuidado nas eleições do próximo domingo, dia 2 de outubro de 2022, onde estaremos escolhendo o nosso presidente da República Federativa de Brasil, os nossos governantes ou governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais, pois devemos escolher os nossos políticos que defendam a nossa liberdade, a liberdade de expressão, etc. Inclusive das redes sociais, como usamos, lembrando sempre que hoje falamos de política, para que amanhã possamos falar de Yahushua. Lembrando também do sistema besta 666 da ordem mundial, comunista, socialista, progressista, progressiva de esquerda. Lembrem-se do não saia de casa, agora dizem que foi não saia de casa se puderem. Uma vírgula que foi não saia de casa se puderem. Foi não saiam de casa e pronto, não saiam de casa mesmo. Nos proibindo, né, de ganharmos o pão de cada dia em plena pandemia, quando mais necessitávamos de ganhar dinheiro para podermos comprar remédios para os nossos filhos, para a nossa família, né, familiares, amigos e vizinhos. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Então vamos seguir. A quarta coluna, a quarta coluna doutrinária, ou o quarto pilar, tá certo? Doutrinário, né? A quarta coluna doutrinária, ou o quarto pilar doutrinário. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Amém, 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 assim seja, amém. Elohim Melech Neman, Elohim Rei Fiel, poderoso Rei Fiel, poderoso Rei Leal, Elohim Rei Leal, amém, 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 assim seja, amém. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Amém, 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 assim seja, amém. Então, olha, são muitos obstáculos, né, para alcançarmos o domo, né? Vocês estão pensando que o domo é perto? Não, o domo é longe, tá bom? Mas não é tão longe quanto dizem, né?
Então, vamos para a quarta coluna doutrinária, né? Ou o quarto pilar doutrinário, né? Da sinagoga Bet Yahweh Elohim, que é a doutrina do calendário lunisolar. Hoje o verdadeiro Shabat do verdadeiro calendário de Elohim é como uma ilha perdida no tempo, pois pouquíssimos guardam o verdadeiro dia de guarda, o verdadeiro dia de descanso, ou poucos guardam o verdadeiro Shabat de Elohim. Pois se nos enganaram sobre os verdadeiros nomes, é lógico, claro e elementar, tá certo, que nos enganariam sobre o verdadeiro dia de guarda e sobre o verdadeiro e original calendário de Elohim, que por sinal, diga-se de passagem, é o calendário mais antigo de nossa querida Terra plana, tanto no mundo material como no mundo vindouro, né? Bekol Aolamim, né? Em todos os mundos, né? Seja no mundo material, bem como no mundo vindouro, no mundo espiritual, né? Aolam Haseh, né? É o mundo como nós o conhecemos, ou o mundo como nós não o conhecemos, sabendo a verdade, né? Em nossa querida Terra plana, como que é o Olam Hazem, bem como o Olam Rabá, né? O mundo vindouro ou o mundo espiritual. Então vamos aqui à quinta coluna, né? Doutrinária, a quinta coluna doutrinária da sinagoga Bet Yahweh Elohim, ou quinto pilar doutrinário da sinagoga Bet Yahweh Elohim, ou a quinta coluna doutrinária do judaísmo messiânico ensinado e empreendido pela sinagoga Bet Yahweh Elohim, que é a doutrina da terra plana de Adonai Yahweh Elohim Tsevaot. Este é o quinto pilar, esta é a quinta coluna. A sã doutrina da terra plana possui 341 provas escriturais. Eu vou repetir, tá? A sã doutrina da terra plana possui 341 provas escriturais. 341 provas escriturais. 341 referências e concordâncias escriturais. Um dogma possui ou é constituído por 4 referências. Uma doutrina é formada por 8 referências escriturais. Imaginem 341 provas escriturais. Se isto não é uma doutrina, eu não sei o que seja. A começar do nome planeta, que já sugere plana. Se não vejamos, planeta, basta retirarmos a letra E e T para obtermos o termo plana, né? Plan, ET, tirou ET, né? ET e fica plana, né? Planeta, tirando a letra E e T, né? Obtemos o termo plana, e o mesmo nome é derivado da raiz plana também, como por exemplo, planeta, né? Outro detalhe, cientistas e pesquisadores brasileiros do Instituto Zigurates, da Dáquila Pesquisas, né? São cientistas e pesquisadores brasileiros ou cientistas brazucas, né, do canal Terra Convexa, comprovaram por A mais B a planicidade das águas, ou seja, a planicidade dos oceanos, rios e mares, lagos, lagoas, etc. Então analisemos, é óbvio que existem montes, montanhas, abismos, crateras, ou seja, altos e baixos relevos, né? Ou seja, altos e baixos relevos, bem como existe o platô também, né? A platô, como diria um amigo nosso português de Barra de Jangada, né? Saudades, né? Manuel Domingues, né? Então, existe o platô, planícies, né? Etc. Mas, porém, contudo, todavia e não obstante, se 71 ou 71% do planeta é formado ou constituído por água, logo então 29% do planeta é constituído ou formado por porções secas ou terra. Observem que o nosso planeta Terra bem poderia chamar-se planeta água, pois, repito, 71% do planeta é constituído ou formado por água. E se esta mesma água é plana, o nosso querido planeta é plano, pois o planeta Terra é um planeta água. Então, só e somente aí já é comprovada a planicidade do planeta. Sem falar, Berê, que é chamar, né, em domo celeste ou um domo do céu, ou ainda o domo do domo, pois nunca escutamos esses termos, né? Domo celeste, domo do céu, abóbada celeste, abóbada do céu, cúpula celeste, cúpula do céu, né?
ou termos como o domo, abóbada, né, cúpula, dificilmente escutamos, pois o domo do céu é um relógio eletromagnético, cujos ponteiros são o Sol e a Lua e o Sol. Como já afirmava o grande cientista Nikola Tesla, né, a Terra é jovem, né, também segundo o cientista brasileiro Afonso Lopes e o renomado cientista norte-americano Robert Gentry, né, a nossa querida Terra plana tem algo em torno de 6.000 anos aproximadamente, ou seja, more or less, ou seja, mais ou menos, né, 6.000 anos de idade, né, e não milhões e milhões de anos, tá? Então vamos seguir, já estamos concluindo, né? A Serete Emei Techuvá, 10 dias de arrependimento. Vejam que é forte, né? Então até um Halel, né? Um shir, uma cantiga, uma canção espiritual, né? Ose Shalom, nós usamos Ose Shalom. Então, o poder da Techuvá, né? Reimpresso do livro Nossa Herança, tão grande é a força da Techuvá que quando uma pessoa reflete de coração a fazer Techuvá, sobe imediatamente às alturas celestiais, à própria presença do trono de honra. Pesictá Rabat 44, Rabi Eliezer disse, Adão entrou na água do alto Gihon até as águas chegarem ao seu pescoço. Até a água chegar ao seu pescoço, ele jurou 7 semanas até seu corpo se tornar como uma peneira, disse Adão, né? Adão, soberano do universo, remova meu pecado de mim, aceita a minha Techuvá e deixe todas as gerações aprenderem que há Techuvá, porque de Rabi Eliezer. Nossos sábios de abençoada memória relatam, aconteceu certa vez que Rabi Abba estava sentado no portão da entrada de Lod e viu uma pessoa fatigada se aproximar da estrada. O estranho entrou numa ruína, sentou-se ao pé de uma parede, né, bamba e caiu no sono. O Rabi Abba observou uma serpente se aproximando do estranho adormecido, mas de repente o animal surgiu da ruína e arrebatou a serpente. Ao acordar, o homem viu a serpente morta por perto. Ele se levantou para sair. Enquanto se afastava, a parede desabou diretamente sobre o local onde ele dormira. Então Rabi Abba aproximou-se do homem e perguntou: fala-me sobre seu comportamento, pois Elohim realizou 2 milagres em seu mérito e não foi sem motivo que você os mereceu. O estranho respondeu: nunca ninguém me infligiu mal sem que eu efetuasse uma reconciliação com ele, estendendo o meu perdão imediato. E se por acaso eu não conseguisse efetuar uma reconciliação imediata, nunca dormi antes de perdoá-lo e nunca dei atenção a qualquer dano que ele tenha infligido sobre mim. Mais do que isso, procurei sempre maneiras de oferecer favores a ele. Rabi Abba disse: ele é digno de que Elohim realize milagres após milagre em seu mérito. Baruch Hashem, olha quanta coisa linda da cultura do nosso povo, gente. Então, este é o poder da Techuvá, né? Do retorno, do arrependimento e também do perdão. Então, eu vou citar aqui apenas 10 fontes, tá bom? Primeiro é Terra Convexa, o documentário, né? No vídeo YouTube, né? https://www.youtube.com/watts ou WATCH, ponto de interrogação, V minúsculo igual a R minúsculo BE maiúsculo 1VBJXPCU. Gente, é o seguinte, eu não vou citar aqui não assim, porque vai ficar, eu vou citar só o nome dos vídeos e canais, tá bom? Então vamos lá, o nome dos, respectivamente, o nome dos vídeos, né, e dos seus respectivos canais, né? São 10 fontes apenas. Eu vou deixar o link, tá bom, abaixo. Então, Terra Convexa, o documentário, vídeo YouTube. Terra Convexa, canal YouTube.
A doutrina da Terra plana, 341 provas escriturais, parte 3, né, do Rabi Yosef Shalom Ben Emet, canal YouTube. Terra plana, vídeo YouTube, canal Rabi Yosef Shalom Ben Emet. Terra plana, parte 2, a Eretz Shatuchá Bet, né? A verdadeira idade da Terra, Robert Gentry, canal O Zelote. Impressões digitais da criação, Radio Halos, de Robert Gentry. Terceiro Anjo é o canal, né? A Idade da Terra, parte 1, ciência teórica versus ciência prática. Ciência de Verdade, canal YouTube. Então aqui eu citei as 10 fontes, né? Este é o ensinamento da sinagoga Bet Yam Elohim. Por meu intermédio, este humilde Evede, ou servo ainda escravo de Yahweh que vos fala, né? O Rabi Yosef Shalom Ben Emet e a senhora minha esposa, a Ravi Hadassah Shalom Ben Emet, que é a Rabina Hadassah Shalom Ben Emet. Nós somos as duas testemunhas de Yahweh. Temos copyright, direitos reservados. E aí, a base escritural e literária, a Ketuv Shel Yahweh, a escritura de Yahweh. Baruch Hashem, quem não tem, adquira urgentemente. Então, esse foi o estudo, né? Vejam que foi grande e cabia muito mais. Fizemos apenas um resumo. A Aseret Yemei Teshuvah, 10 dias de arrependimento.